Está começando mais um Acredite Se Quiser, e eu gostaria muito de fazer um episódio muito legal hoje. Vou fazer um pacto com o Sr. UFOJack. E aí? Já preparou o bode preto? O gato preto? Tá no jeito, ele tá comendo a cenoura aqui agora, porque hoje nós vamos falar de pactos e maldições, não é mesmo? É isso aí, PH. Vamos desmistificar algumas coisas, esclarecer outras, comentar alguns casos meio conhecidos aí. Esse é um programa bem interessante e que vai deixar algumas pessoas aí com dificuldades para dormir ao longo de um mês, provavelmente. Pois é, então é isso aí. Daqui a pouquinho, logo depois da vinheta, nós vamos fazer um pacto. Diabo da Encruzilhada, Clube dos 27, Mago Trevoso, Espírito Obsessor, da Nação Eterna. Acredite se quiser. Um recadinho rápido para vocês antes de entrarmos no nosso episódio. Nós estamos agora com uma parceria com a editora Tábula. Então eu vou explicar essa parceria nossa em duas partes. A primeira é um livro dos relatos que a gente conta aqui no Acredite Se Quiser. Então se você já mandou um relato pra gente ou você quer mandar, pode mandar no nosso e-mail acreditesequiserpodcast@gmail.com, autorizando o uso do seu relato no livro. Eu, fulano de tal, autorizo esse relato a ser publicado no livro do Acredite Se Quiser. E mande seu relato bonitinho, escreva bem ali, não tenha preguiça de escrever, fique à vontade e mandem pra gente. Nós vamos fazer ali uma seleção, então aproveitem a oportunidade aí e mandem pra gente. Mesmo quem já gravou o podcast, peguem seu relato e mandem pra gente escrito aqui pra gente incluir no livro, fechou? E na nossa segunda parte da nossa parceria, um lançamento imperdível pra quem gosta de Neil Gaiman, criador do Sandman, do Alan Moore, criador do Watchmen e do V de Vingança, além de outros grandes artistas. Nesse quadrinho, originalmente publicado em 1987, teremos histórias muito polêmicas que estão na Bíblia e que foram retratadas por esses artistas de forma satírica, assustadora e sempre muito violenta, mas sem perder a fidelidade do que está na própria Bíblia, né? É um quadrinho imperdível para todos que gostam desse tipo de autor ou desses temas bíblicos, além de um pouco de sátira com pitadas de violência. Ó, prato cheio. Então, já tá em pré-venda na Amazon e também no Catarse até o início de setembro, que é o lançamento e também o mês da Bíblia. Então, quem quiser garantir seu exemplar, corram lá. Os links estarão na descrição do episódio. Vamos lá, Sr. UFOJack, vamos lá. Pactos e maldições. Vamos começar por pacto. O que seria um pacto? Bom, existem várias interpretações, né, PH? Mas a mais conhecida, a mais, assim, presente no imaginário popular é aquela que as pessoas fazem com o chamado diabo, né? Para ter sucesso na vida, né? Então elas sacrificam alguma coisa, oferecem a própria alma em troca de sucesso em todas as áreas, né? E aí existem aquelas afirmações envolvendo famosos, né? Fulano só tem sucesso porque fez um pacto, não sei o quê, né? O que será que existe por trás disso, né? Tem muita coisa exagerada, tem muita coisa inventada. Uma pequena parte ali pode ter algum fundo de verdade, mas não da forma como se fala. O pacto ele pode ter uma outra conotação, talvez, né? Isso a gente vai comentar aí ao longo do programa e tentar esclarecer alguns pontos assim, né? Então tá, então vamos fazer o seguinte, eu vou começar aqui, eu vou dar um exemplo de um pacto famosíssimo que eu conheço a história, e eu sei que muita gente, quando eu começar a contar aqui, vai saber do que eu tô falando, vai lembrar dessa pessoa, que é do Robert Johnson. Ele era um músico de blues muito bom, extremamente habilidoso, tocava coisas assim à frente do tempo dele, foi influência para toda uma geração de bluseiros que vieram depois ali, mas ele gravou acho que só 2 discos e teve um fim assim, trágico. Mas pô, por que falam que o Robert Johnson fez um pacto?
Cara, a história dele é que ele era um menino que gostava muito de música, que estava sempre com violão tentando tocar, aprender a tocar, mas ele era muito ruim. Muito ruim. E ele vivia numa cidadezinha pequena, ele resolveu um tempo sair, ele falou que ia procurar estudar mais o instrumento, se aprimorar, e diz que coisa assim, de 2 meses depois ele voltou, cara, tocando como assim, putz, parecia o Jimi Hendrix. Ele fez coisas ali no violão dele que ficou pra história e virou referência no blues. E ele não sabia tocar nada, não sabia. E todas as músicas dele, ele faz uma conotação de que ele aprendeu a tocar vendendo a alma dele ao diabo. Uma certa noite, ele falou que toparia trocar a alma dele por talento, para aprender a tocar. E na frente dele aparecia um senhor negro alto. O Robert Johnson era um negro também, né? Ali do Mississippi, cantor de blues. E ele virou pra ele e falou, eu te ensino a tocar, eu te dou o dom de fazer o que você quiser com o violão. Você vai ser famoso e muito reconhecido, mas em troco de sua alma. E ele topou. E foi o que aconteceu. Ele voltou com uma habilidade pra tocar assim fenomenal, gravou 2 discos com uma gravadora ali que logo que viu ele num bar, assinou com ele. Ele chegou a gravar 2 discos que não foram lançados em vida. E ele morreu, cara, porque um marido ciumento entrou no bar um dia lá que ele tava tocando e encheu ele de tiro. Ele morreu acho que com 27 anos, se eu não me engano. Eu posso estar enganado aqui se ele tá no clube dos 27, mas eu tenho quase certeza que sim. E a história que fica é essa, cara, que ele vendeu a alma dele ao diabo numa encruzilhada pra aprender a tocar o violão. O que você me fala dessa história? Pacto? É mais ou menos assim que funciona? Vamos supor, né? Tem como isso ser feito? Essa história dele gerou um filme, né? O Diabo na Encruzilhada, né? Tá na Netflix. Isso. Vamos por partes, então, PH. Dentro das várias linhas espiritualistas, espiritismo, Umbanda, Candomblé, Wicca, enfim, todas as vertentes e linhas espiritualistas, a gente tem o conceito estabelecido de que diabo não existe. Então, o diabo seria algo como uma espécie de ferramenta de controle para manter a população dentro de certas regras, né? No passado, quando a pessoa fazia algo errado, bastava usar a figura do diabo e a condenação eterna para que ela começasse a entrar na linha, né? Perante os ideais da igreja. Então, dentro dos meios espiritualistas não tem esse conceito de diabo. Mas existem outras figuras que tem digamos assim, um grande poder, digamos assim. Os chamados magos negros, por exemplo, que seriam seres, espíritos, que já foram encarnados, espíritos de pessoas, mas que foram adquirindo dons e capacidades, aprendendo muito sobre magia no plano espiritual, e assim eles conseguiriam atuar e influenciar as pessoas, né? E no caso, essa questão de vender a alma, por exemplo, você apenas se tornaria um escravo desses espíritos, sendo uma espécie de joguete, né, na mão desses seres. Então, dentro das linhas espiritualistas, o pacto seria isso. Você se oferece como se fosse uma moeda de troca. Como se fosse uma moeda de troca, mas você se torna um agente deles, né? Mesmo que às vezes você não lembre conscientemente disso, né? Isso tudo pode ocorrer, inclusive, a nível inconsciente, né? Existem casos, por exemplo, de artistas, alguns até bem famosinhos. Se você vê, a pessoa, ela não tem um grande talento musical, ela faz uma música horrível, mas vira sucesso. Porque ela inconscientemente, ou às vezes até bem conscientemente, faz esse pacto com esses seres, com esses magos negros. O capeta tá rico, porque o que tem de gente assim hoje em dia, nossa senhora. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Eu falei mago negro, né? Mago negro não é um termo correto. O certo seria mago trevoso. Inclusive, o próprio termo magia negra é um termo equivocado. Por que existe o termo magia negra, né? Só abrindo um parênteses aqui. O termo magia negra, ele surgiu do conceito lá da época ainda da pós-escravidão, quando o povo escravizado, o povo negro, eles estavam todas as marcas ainda da escravidão, o sofrimento ainda muito vivo na mente, e eles tinham um forte sentimento de vingança. Então eles começaram a usar a magia africana para fazer mal para os algozes, né? Então, como era o povo negro que estava fazendo esse tipo de magia, começou a surgir aquele termo, magia negra. Mas o certo é magia trevosa. E o próprio agente, né, que atua nesse tipo de magia seria um mago trevoso, né? Esses são os termos corretos. A magia negra, ela veio também do uso do voodoo ali de New Orleans, que eles usavam essa magia para reviver os mortos e tal, e eles chamavam essa magia de magia negra, porque era uma magia
aspas, voltada para o mal, não era, tá? Mas essa é a imagem que eles tinham, e eram feitas por pessoas da cultura negra também daquela região que era bem predominante. Então tomou essa conotação, esse nome magia negra, de uma coisa negativa, quando esse nome ele não reflete a realidade, né? Uhum. Dessas religiões, se é assim que eu posso dizer. Sim, é isso. Isso também entrou no imaginário popular, né? As pessoas começaram a associar essas coisas, né? Magia negra, com pactos com o diabo, todas essas coisas, colocaram tudo no mesmo balaio, né? E aí criou uma ideia equivocada muitas vezes, né? E você estava falando também de ideia equivocada, é que é muito comum as pessoas associarem pessoas de sucesso, um artista, um músico, alguém que tem sucesso, tem dinheiro, que, tá lá, tem dinheiro porque fez pacto, vendeu alma. Uhum. Isso tem demais, né, cara? Principalmente no meio da música. Tem muita lenda, muita história, assim, nesse sentido. Pois é. E, curiosamente, você estava falando lá dos 27, né? O Clube dos 27, das pessoas... cantores de sucesso morreram aí por volta dos 27 anos, né? E aí criou toda uma conotação ali, toda uma ideia de que ele também havia algum pacto, né? Sim, que eles venderam a alma e seriam levados aos 27 anos. A lista é grande. Tem, Jim Morrison, tem o Kurt Cobain, a Amy Winehouse, o Jimi Hendrix, quem mais? Acho que o próprio Robert Johnson, que te citou aqui agora, a listinha é grande, é considerável. É grande. Seria coincidência, Sr. Jack? Cara, talvez não, né? Teria que analisar cada caso, teria que desvendar alguns mistérios ali. O problema é que muitas coisas que ocorrem nos bastidores não vêm a público, né? As práticas deles, os conceitos e tudo, né? Os conceitos pessoais deles, né? Isso também a gente não tem acesso, né? Não tem como saber, né? Ao certo. E aí entra um outro aspecto, ainda falando de magia, falando dessa questão do pacto, né? Um pacto, ele só vai ocorrer quando a pessoa que deseja o pacto tem a fé que o pacto vai dar certo. Por exemplo, se for um ateu, né? Vamos lá fazer um pacto na encruzilhada. Não vai dar certo, porque o ateu não vai ter a crença naquilo, não vai acreditar que aquilo vai funcionar. E se desse certo também, ele ia deixar de ser ateu, né? Também. Você falou essa parada aí do pessoal ter esse freio moral, que é a religião, né? Muito se usa isso. A religião, pra mim, ela é muito um freio moral. Vamos pôr assim, naquela época bem antiga que foi criado os conceitos religiosos. Se não tivesse isso, as pessoas iam comer, reviria, ia transar a roda e ter filho pra caramba, ia um roubar o outro, pegar a mulher do outro. Então eles criaram essas regras sagradas, né? Esses são os mandamentos, pra pôr freio moral nas pessoas. Mas e se eu não cumprir? Mas aí você vai pro inferno. O diabo vai ter sua alma por toda a eternidade, você vai ser torturado nos poços de piche fervente. Os lagos de fogo, né? Pois é. Eu sempre me perguntei isso, entrando já nessa parte, Jacques, um pouquinho, porque olha só, a gente sempre teve essa analogia nas religiões de o reino dos céus. O lado bom de todas as religiões, o lado legal, era o reino dos céus, da luz e tal. E o lado mal ali era o inferno, o subterrâneo, as trevas. Será que essa conotação de céu e inferno não vem novamente? A gente tá falando de antigamente, muito antigamente. Ninguém voava e ninguém conseguia cavar muito fundo. Porque eram locais inatingíveis. A pessoa falava assim, você vai alçar o reino dos céus e ficar ao lado do Senhor. Ninguém tinha como saber se lá em cima tinha alguma coisa. Pois é. Hoje em dia, a gente já tem um conhecimento maior e tal, sabe que, vamos usar essa analogia aqui, não tem nenhum velhinho sentado numa nuvem lá em cima. A gente sabe disso. Mas isso tem um valor, assim, cultural tão forte que é impregnado desde criança todo mundo. Pois é, se tornou um senso comum, né? Uma ideia estabelecida a nível de sociedade, né? E quebrar isso é um tanto complicado. E às vezes, quando isso ocorre a nível de indivíduo, se torna um processo, assim, difícil, a princípio. Mas depois, quando a pessoa se desvencilha, né, dessas algemas religiosas, ela começa a adquirir muito mais conhecimento e percepção sobre os vários aspectos, né? Isso aconteceu comigo. Quando eu estava com meus 13, 14 anos, mais ou menos. Comecei a ler sobre ufologia. Até aquela época eu ia na igreja todo domingo. Às vezes meus pais não iam, eu estava indo na missa. E aí eu lendo a revista UFO, tinha lá tinha um texto sobre a possível origem extraterrestre do homem, né? E a influência nas religiões. Aquilo me chocou muito na época. Eu lembro que eu fiquei, assim, estarrecido com o que eu tinha lido, né? Levou uns 3 meses, assim, de muito conflito mental, assim, para tentar encontrar um sentido em tudo, né? Que eu fiquei bem
abalado na época, né? E aí comecei a perceber que a religião, ela estava equivocada em muitas coisas, né? E aí eu fui me afastando da religião em si e fui mais pro caminho da espiritualidade anos mais tarde, né? Ô Jackson, na hora que você estava falando isso aí, eu estava refletindo aqui, pensando que vamos supor que as religiões, igual eu já falei várias vezes, tiveram um princípio comum de um evento ufológico. Só que várias pessoas ao redor do mundo, vários povos diferentes, interpretaram de formas diferentes e criaram a partir dali, da sua interpretação, a sua religião. Será que eles tiveram contato só com o lado bom e o lado mal veio ali para fazer um contrapeso? Ou eles chegaram de fato a conhecer os dois lados? Se diz assim, os povos antigos. Os povos antigos. Veio uma nave do céu e tal, são os anjos do Senhor, a carruagem do Senhor, tudo o reino do céu e tal, aí eles foram embora. Aí será que de repente apareceu uma carruagem da terra assim, e o papai do chão veio lá e, me temam, ou não? Ou só tiveram contato com um tipo ali e na história, na criação ali da religião, o mal veio para fazer o contraponto, para fazer o antagonismo? Olha, PH, é difícil saber, mas se for olhar, essa questão de bem e mal, ela surgiu lá com o zoroastrismo, né? Uma religião muito antiga, mais antiga que o judaísmo. E foi ali que nasceu essa dualidade. O judaísmo apenas herdou isso, e o catolicismo também, os crentes depois. Mas outras culturas não têm esse conceito de bem e mal, por exemplo. Se você vai ver as tradições africanas, por exemplo, ancestrais, não tem essa dualidade assim, né? É tudo face de uma mesma coisa. Outras culturas também têm esse aspecto, né? Não é algo maligno ou negativo, né? É várias faces da mesma coisa, né? Não tem a dualidade. A dualidade veio nessa linha: zoroastrismo, judaísmo, catolicismo e, por fim, o movimento evangélico. Porque olha só, cara, esse papo, você sabe que nós vamos receber muita crítica e vão falar pra caramba disso tudo que a gente tá falando aqui, né? Mas enfim... Pois é. Mas enfim, vamos lá. Ossos do ofício. Exatamente, ossos do ofício. Mas, cara, vamos pôr assim, pra existir o bem e o mal, tem que existir os dois. Pra existir o bem, tem que existir o mal. Por quê? Você só vai reconhecer que o bem é o bem quando você compara com o mal. Uhum. Se você tiver só o mal e aquilo que você tem, de repente você pode interpretar aquilo como bem, porque você não tem comparação. Então é uma parada assim, muito que tá interligada. Então, novamente, eu vou questionar isso. Será que todo esse lado negativo das religiões, ela só surgiu para fazer o contraponto? Tá, beleza, eu acreditei nessa história toda que você está me contando aí e tal, mas e se eu não quiser seguir isso aí? Deixa eu te contar o outro lado agora, entendeu? Peraí que eu tô assimilando ainda, Fega. Tá. Bicho, papinho profundo. Papo profundo. E você vai falando aí também, eu vou viajando nas coisas e pensando, falando, gente, as coisas são muito ligadas, elas são muito conectadas, saca? Pois é. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Ô Jackson, eu vou te chamar de novo aqui dos pactos que a gente conhece, já ouviu falar aí. Pô, a Xuxa. Falaram que a Xuxa tem pacto com o diabo. Se você pegar o disco dela e girar ao contrário ali, você escuta, Lúcifer, eu ordeno, eu comando. Tem isso lá. Inclusive, teve um episódio que eu gravei com o Kling, da saga do Bebê Diabo, que foi uma história inventada nos tabloides. Quem não tiver escutado, corre no feed e procura que, putz, o papo é muito legal. Que esse pânico satânico rolou uma época aí e tudo tinha essa conotação de satânico. Pega o disco do fulano, porque novamente o cara tá no sucesso lá, então ele fez pá com o demônio, vira o disco dele ao contrário que você vai ver a prova lá. Tinha muito disso, ainda tem até hoje, né? Hoje com a internet isso diminuiu um pouco, hoje a gente tem muita influencer e coach quântico, mas cara, é uma coisa assim que me chama muita atenção. Pois é, e não é só em discos, né? Tem, por exemplo, é engraçado ver, você entra em alguns sites aí, tem sobre sistemas assim, dizem que a Coca-Cola, né? O logotipo da Coca-Cola, ao contrário, seria Alô Diabo, né? Ah, é? Né? Se você olhar ao contrário, você vai ver Alô Diabo. Porque a Coca-Cola é famosa, tá no mundo inteiro, vale uma grana gigante a marca, então, logicamente, foi obra do diabo. Então existe toda essa viajadas na maionese que o povo faz às vezes assim, e que se propaga de um jeito assim, cara, eu fico admirado, né? Como é que as pessoas adoram elevar esse ponto de vista, né, digamos assim, maquiavélico em tudo, né? Pois é, ô Jackson, eu vou te fazer uma pergunta, e quem estiver escutando a gente, não me condenem, é uma pergunta genuína minha, sim, eu tenho curiosidade de saber sobre isso, mas olha só,
Às vezes você vê um cara lá no bar lá e o cara tá bebaço, pegando cadeira e mandando pra todo lado e quebrando e tal, e dando um beijão na mulher do vizinho dele que chegou lá e viu isso e o pau começou a quebrar e tal. Aí batem nele, jogam ele no chão, aí ele começa a melhorar e fala assim, não fui eu, foi o capeta, foi o diabo tá me atentando. Por que o diabo fica tentando esse pessoal no bar e não vai, sei lá, baixar num presidente dos Estados Unidos, um presidente da Rússia e provocar uma guerra mundial, um trem assim? Por que vai baixar num cara lá da esquina que tá bebendo pinga? Pois é, eu tenho uma teoria, né? Que aliás, eu tenho uma teoria de que, como o diabo não existe, o que vai influenciar mesmo é os espíritos, né? O mundo espiritual, espíritos com várias intenções, com vários graus de conhecimento, com vários graus de necessidade. Por exemplo, um espírito de alguém que fumou a vida inteira. Quando ele morre, quando a pessoa morre, ela não se transforma, agora não preciso fumar. Não. Mentalmente ela vai ser dependente do cigarro. E se ela for muito dependente e não conseguir trabalhar isso, ela vai acabar obsediando outras pessoas que fumam. Você já assistiu o Harry Potter, que tem lá os dementadores? Os dementadores. Então, o espírito ele chega como um dementador perto da boca de quem fuma mesmo e suga a energia do cigarro que está ali em volta da boca da pessoa. É daquele jeito mesmo. Caramba. A pessoa que bebe também, o espírito de um alcoólatra, ela vai grudar em alguém que bebe muito. Drogas e tudo, é a mesma coisa. Então, isso é uma motivação para esse tipo de espírito, eles vão se alimentar disso, né? Tem outros que vão se alimentar de outras coisas, energia sexual, por exemplo, ou de pensamentos, quem tem muito sentimento de vingança, ou que gosta de coisas muito surreais, ruins mesmo, assim, por exemplo, a energia que a pessoa emana vendo aquilo, por exemplo, vai ter um espírito que vai grudar ali e vai se alimentar daquela energia, né? Então, dificilmente vai ter um espírito que vai querer incorporar em alguém para que ela faça algum mal, por exemplo, né? Até porque o processo de incorporação, ele é um processo que ele não é tão simples de acontecer. Por exemplo, quando um médium está em desenvolvimento, que ele vai trabalhar com uma entidade pela primeira vez, vai levar um tempo até que os dois se afinizem, a energia dos dois se afinizem. A pessoa que vai incorporar um caboclo, preto velho, um exu, na primeira vez não vai rolar de uma forma plena, ela vai às vezes ficar meio sobrecarregada, ela pode tontear, ela pode passar mal, porque vem a energia do espírito. Só que o espírito também recebe a energia da pessoa no processo da incorporação. O espírito também fica um pouco afetado com a energia da pessoa. Então, até que as duas energias se afinizem, leva um tempo. Então, um espírito, um bar, por exemplo, ele vai precisar de um tempo para ter uma afinidade com aquela pessoa. E esse tempo não é curto, né? Leva algumas semanas, por exemplo. E no caso de um presidente, por exemplo, alguém que queira incorporar no Putin, por exemplo, em volta do Putin existe todo um conjunto de espíritos ali, alguns para proteção e alguns para tentar influenciar ele, né? Só que esses espíritos que eu digo de proteção não são necessariamente bons, são espíritos que acompanham ali, que sabem que ele está ali para fazer um mal, por exemplo, e vão proteger ele para que ele faça aquele mal que está programado. Então, o mundo espiritual é gigantesco e complexo, sabe? Você tem que analisar cada caso, assim, entender o que acontece em cada situação. Um outro exemplo, quando a gente fala de pacto, aquela pessoa, por exemplo, que de repente quer determinada pessoa, que é um homem, que é uma mulher, e ele vai no terreiro e pede lá para fazer uma amarração, por exemplo. Isso também é uma forma de pacto. Só que um espírito de luz jamais faz amarração, né? Eu, por exemplo, trabalho com um Exu, se a pessoa vem pedindo para fazer amarração, ele já fecha a cara e já dá uma lição de moral na pessoa, né? Sobre a intenção dela e das consequências que ela vai ter se fizer a amarração, né? Porque a amarração é um troço que, além de prejudicar a pessoa alvo, ela prejudica a pessoa que mandou fazer. Uma oferenda ali numa encruzilhada, uma oferenda que o pessoal fala, né? Oferenda de macumba. Ela é um pacto? Chega a ser um pacto? Depende da intenção, né? Por exemplo, uma oferenda geralmente, vamos dizer assim, tem lá que nem agora foi sexta, foi dia de Umulu. Lá no terreiro a gente fez, a gente costuma fazer uma oferenda com pipoca frita com areia de praia. E aí a gente, em alguns casos, oferece para Umulu, quando é para Exu a gente oferece um padê. Aquela energia que a gente oferece, ela se transforma em uma energia também no plano espiritual. E aí um Exu, por exemplo, o trabalho de um Exu, ao contrário do que os evangélicos dizem, o Exu não é o diabo. O Exu não vai ficar ali atentando as pessoas, a Pombagina não vai ficar ali tentando levar as pessoas pro lado da sexualidade, ou vai transformar o homem em homossexual, por exemplo, que nem os evangélicos falam. Não é nada disso.
Exu e Pombagira são guardiões, e eles trabalham muito com resgate em planos densos, de espíritos sofredores, por exemplo. Então, um espírito sofredor num plano mais denso, às vezes ele precisa de uma energia do plano físico para que ele possa ser resgatado por um Exu ou por uma outra entidade. Então a gente oferece aquela energia, aquele padê, aquela oferenda, e aquela oferenda ela é usada no plano espiritual para ajudar esse tipo de pessoa que está precisando da energia do plano físico. Então, na maioria dos casos, é para isso que é feita uma oferenda, né? Senhor Ufudjek, então vamos lá. Falamos sobre pactos, demos alguns exemplos aqui, você me explicou mais ou menos o que vem a ser um pacto. Maldição. O pacto é uma coisa assim que a pessoa faz conscientemente, ela procura. A maldição não, ela é imposta à pessoa? Olha, na verdade, quando você faz uma maldição pra alguém, geralmente é consciente, né? E às vezes você nem imagina que você está fazendo uma maldição. Quando você, por exemplo, alguém te deixa bastante irritado, que você manda a pessoa ir pra tal lugar, aquilo é uma maldição. Então essa maldição que as pessoas mandam, geralmente, é uma maldição leve, ela quase não surte efeito, né? Até porque, para que a maldição atinja uma pessoa, aquela pessoa alvo, ela precisa ter uma brecha, uma abertura. Ela precisa, por exemplo, na terreiro a gente fala muito disso, né? Que uma pessoa ela se torna demandada, ou seja, quando alguém faz um trabalho para afetar a pessoa, às vezes a pessoa nem foi feito o trabalho para ela, mas ela deixou todas as portas abertas por causa da própria crença dela, né? Ela não se cuidou mentalmente, ela não manteve a consciência elevada, não manteve as energias em ordem, as proteções dela ativas, e aí entra tudo. Todo tipo de maldição ali acaba afetando a pessoa. Então, por isso que às vezes, quando você vê um ateu, por exemplo, né, tem casos de pessoas vão no terreiro, quero fazer um trabalho para afetar a tua pessoa, mas a pessoa é ateu, não afeta a pessoa, porque ela não tem crença de que algo espiritual vai afetar ela, né? Então aquilo está bem estabelecido nela, ela está bem convicta com o ateísmo, não vai afetar a pessoa. Então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Se eu sou ateu, uma maldição não pega em mim? Mais ou menos por aí, né? Porque um ateu, ele não vai acreditar num plano espiritual. Então, automaticamente, isso fecha muita coisa. Por isso que um ateu não incorpora, por exemplo, num terreiro de Umbanda. Porque ele não tem essa crença. Ele não é aberto a esse tipo de coisa. Pelos conceitos que ele tem, o próprio chakra que é usado na incorporação acaba sendo fechado. Ele se fecha para o processo, né? E assim para todo tipo de fenômeno, né? Que ele não acredita. Por isso que um ateu nunca vivencia um fenômeno paranormal, por exemplo. Porque ele não acredita nessas coisas e aí acaba não abrindo a possibilidade para que isso aconteça com ele. Também, até porque o dia que ele presenciar, ele já deixa de ser ateu na hora, né? Na marra. Pois é. Agora, nessa questão aí de maldição, existem essas maldições leves, mas existem outras que você consegue fazer com mais intensidade. Quando você, por exemplo, concentra sua mente para desejar o mal para uma pessoa, aquilo também é uma maldição. Eu conheço uma senhora, até esse caso é bem interessante, porque eu conheço bem de perto. Essa senhora, ela tem os filhos dela e quando ela não concorda muito com as ideias dos filhos, ela fala que algo não vai dar certo, e realmente não dá certo, mas isso acontece por causa da energia que ela coloca naquilo que ela está falando, e os filhos por dar atenção, né, se deixar levar pelo que ela fala, né? São vários casos deles quererem abrir algum tipo de negócio e ela achar que não deveria abrir, e aí ela, digamos assim, rogou a praga, né? E aí não deu certo mesmo. São muitos casos assim que eu vi. Agora, você estava falando aí que tem as maldições leves e tem as maldições mais pesadas. A gente falou aqui várias vezes em casos de lobisomem, nos episódios que a gente falou sobre lobisomem, que muitos casos de lobisomem podem ser maldições ali que são colocadas à pessoa. E existem outros mitos, principalmente do nosso folclore ali, que a pessoa é amaldiçoada, igual a mula sem cabeça. Igual eu te perguntei no início, que a gente começou a falar das maldições. A maldição não é uma coisa que a pessoa procura pra ela igual é o pacto. O pacto, ela procura ali uma entidade que possa oferecer alguma coisa pra ela em troca da alma dela. A maldição, não. Quando a pessoa se dá conta, ela tá com aquilo. Pois é, e tem as chamadas maldições hereditárias também, né? Que são até bastante comuns.
e que podem passar de geração em geração dentro da mesma família. E aí pode afetar uma área específica, por exemplo, finanças, ou saúde, ou vida sentimental, ou várias áreas, né? Até que isso seja quebrado. Lá no terreiro a gente chama isso de padrões. Por exemplo, você já reparou que tem pessoas, por exemplo, eu já vi vários casos assim de mulheres que sempre que começa um relacionamento, a pessoa com que ela se relaciona é tóxico, ou agride ela, ou faz alguma coisa, sei lá, tem um vício em alguma coisa. É sempre o mesmo padrão. Isso também é um tipo de maldição, né? Ela precisa quebrar isso e mudar esse padrão, né? Como se ela atraísse para ela esse tipo de pessoa ruim? Isso, porque daí isso, digamos assim, entre aspas, né, se agrega à própria energia dela e aí acaba atraindo uma energia equivalente, né? Então ela precisa mudar esses padrões dentro dela para não atrair aquilo que ela sempre atrai. Eu conheço muitos casos, assim, pessoalmente, inclusive, de pessoas que só namoram traste, por exemplo, né? É um padrão, é uma maldição, às vezes, que começou lá atrás na família e que vai continuar até que alguém quebre isso dentro da família, né? Esse caso de maldição hereditária, que vamos dar um exemplo aqui. O tataravô de alguém foi lá e profanou um cemitério indígena e aqueles índios, os espíritos amaldiçoaram aquela família. Aí os espíritos vão ficar amaldiçoando as gerações ali, até alguém fazer o quê? Tem algum jeito de quebrar isso? Isso vai continuar até, sei lá, acabar a linhagem do cara? Como é que isso funciona? Tem várias formas, né, pegar. Cada caso é um caso. Um terreiro, por exemplo, dentro da Umbanda, em vários terreiros, tem várias formas de trabalhar isso, né? Além da Umbanda, tem a apometria, tem o centro espírita, que também podem fazer atendimento e tratar esse tipo de coisa. Se é um espírito desencarnado que está atuando ali, geralmente vai tentar contatar esse espírito e saber o que acontece, por que ele está envolvido naquilo, o que precisa para que ele deixe a família em paz, né? Se ele aceita ser resgatado, encaminhado de alguma forma, né? Existem outras coisas, né? Existe banimento, por exemplo, existem outras coisas, dependendo de cada linha, que pode ser feito aí para cada situação. Ou, às vezes, um trabalho com o Exu, por exemplo. Uma vez eu acompanhei um caso de um casal que teve uma separação e tudo, só que essa separação foi provocada por outra pessoa. E aí foi feito todo um trabalho dentro do terreiro de auxílio a esse casal para afastar esses obsessores que estavam atuando ali, né? E aí foi feita entrega no cemitério, foi feito todo um trabalho assim energético, né, para atender e ajudar esse casal. E no caso, a entrega no cemitério era uma oferenda para espíritos de cemitério irem até esses espíritos obsessores para, digamos assim, brigar com eles, entre aspas, né, para que eles chamassem a atenção deles e enfraquecessem um pouco esses espíritos, de modo que os outros Exus e entidades da casa pudessem chegar e criar toda uma aura de proteção pro casal e depois ir atendendo os outros espíritos que estavam ali. Então, cada caso é um caso, né? Aí depende de quem está envolvido, quem mandou, quem foi o alvo, as motivações, as energias envolvidas. Cada caso é um caso. Lá no seu terreiro, quando você vai lá, você tem as suas sessões lá e tal. Você já recebeu casos de pactos e de maldições lá? Você já presenciou? Já, e isso é até bem comum, né? E a forma de atuar, de atender essas pessoas varia conforme a necessidade do momento, a entidade que está trabalhando. Teve um caso, por exemplo, de uma pessoa que chegou lá e falou assim: olha, eu tenho a minha filha, ela tem o marido dela, eu quero que os dois se separem. Daí meu Exu, que estava atendendo, eu lembro que ele olhou para a pessoa, olhou e ficou olhando. E aí perguntou as motivações dele, né? Por que ele queria separar o casal, né? Daí ele falou, porque a gente brigou e eu não suporto mais olhar pra cara dele, né? E aí ele ficou questionando a pessoa, né? E, enfim, só por causa de uma briga ele queria separar a filha do genro, né? E aí meu Exu começou a dar uma lição de moral na pessoa, né? Ficou lá uns 15 minutos situando a pessoa, colocando a pessoa de volta no lugar dela. E depois, quando a pessoa saiu, ela já parecia outra pessoa. Ela estava assim, digamos, já estava saindo ali para ir pedir desculpa pro genro, em função do que ele tinha ouvido. Tem outro caso de uma pessoa, ela tem a mãe e tem o filho, 3 gerações da família. Ela não dava muito amor pro filho porque ela não recebia muito amor da mãe. Ela não recebeu muito amor da mãe, então ela não sabia transmitir, ela era uma pessoa muito fria. E ela tinha um grande desejo de ir embora do Brasil,
o filho dela ia ficar, e ela queria ir embora, né? E ela já tinha passado por outras situações de depressão, suicídio, e ela não se sentia amada, né? Essa era a grande questão, né? E aí, de novo, fui lá conversar com o meu Exu, e isso também é um padrão, porque era a mãe, a avó e ela estavam basicamente no mesmo padrão ali de não saber transmitir amor. E aí meu Exu começou a falar do filho dessa moça, o quanto esse filho era importante para ela e como ele amava ela, ela não tinha percebido. E aí ela começou, sabe, como se tivesse mudado uma chave, quando você muda um botãozinho ali que muda completamente o padrão da pessoa. Então deu para ver na expressão facial da pessoa como foi mudando a forma de ver, de pensar, de falar. O próprio olhar da pessoa se alterou naquele momento. E ela começou a chorar e chorar e chorar, porque ela não tinha percebido o quanto o filho dela amava ela. E ali foi quebrado esse padrão. E hoje ela é uma pessoa completamente diferente nessas questões assim de amor, família e tudo. Então eu sei porque a gente sempre encontra ela lá no terreiro e mudou a vida, basicamente. Do que ela era e do que é agora. Porque foi só na conversa ele conseguiu fazer essa quebra. Mas tem outras que precisa de algo mais. Um trabalho, né? Às vezes fazer um amparo, um resgate de algum espírito que está junto ali. Porque às vezes quando uma pessoa está em determinado estado depressivo, ela entra em estados energéticos que atraem obsessores. Então é preciso também afastar o obsessor para que ela possa ser atendida, né? Isso acontece bastante também. Ô Jackson, a gente falou da parte mais séria ali dos pactos, das maldições, mas a gente usa muito falar também que eu tenho uma maldição com tal coisa, eu tenho uma maldição com isso, é só fazer tal coisa que tal coisa acontece. Eu vou falar agora a que eu tenho e que, cara, isso aí já me trouxe uma certa dor de cabeça. Eu sempre gostei assim, de agradar quando eu tava namorando, quando eu conheci a menina, queria agradar e tal. Começava a ficar um tempo. Eu quero até a opinião das nossas ouvintes aí sobre isso, tá? Eu quero a opinião de vocês. Aí, eu ia lá e comprava, sei lá, um buquê de rosa e dava, querendo agradar. E começou, Jackson, desde a primeira vez que eu dei um buquê de rosa pra mulher, eu dava um buquê de rosa e ela ia e terminava comigo. E isso começou direto, só que no início eu não tava nem aí. Eu gostava, começava a namorar e tal, ia lá e mandava um buquê de rosa no dia dos namorados, alguma coisa assim. E cara, era impressionante, era chegar a rosa e a pessoa terminava comigo. Aí a gente tava uma vez num churrasco, isso depois de várias vezes eu tomar ferro com isso. Eu desencanei disso, uma vez a gente tava no churrasco, eu tava com um amigo meu e tal, eu conheci umas amigas dele lá, que ele me apresentou, e eu comecei a ficar com a menina e tal, ia lá, não sei o que, adoro receber rosa, receber do trabalho e tal, não sei o que. Aí eu falei assim, eu vou mandar rosa pra ela. Aí eu pedi pra esse amigo meu, que tinha o endereço do trabalho dela e tal, eu falei, cara, eu vou comprar lá, assim, pede pra entregar lá pra mim e tal, não sei o que. Fiz o cartão todo bonitão, dei lá pra ele pra entregar na floricultura lá e tal. Fiz, entregou, passou o tempo, ela me ligou e falou assim, aqui, acho que você tá indo depressa demais. Eu fiquei meio com medo agora que eu recebi essas rosas e tal, não sei o que, vamos dar um tempo, chega, acabou. Aí eu falei, cara, não faço mais isso. Não faço mais isso. Aí eu conheci minha mulher. E minha mulher sempre reclamou que eu sou insensível, que eu não dou flor pra ela, que eu não dou rosa. E eu já expliquei isso pra ela, eu falei assim, eu não vou te dar, porque todas as que eu deram terminaram comigo. Eu já tô com você 16 anos, eu não vou arriscar isso agora. Então, meu amigo, eu tenho essa maldição com rosas, então... Minha mulher, infelizmente, acho que ela nunca vai receber o buquê da minha mão, porque eu tenho muito medo das consequências. Você tem alguma coisa assim também, Jackson? Você tem sua maldiçãozinha particular? Eu tenho a maldiçãozinha com o clima aqui de Curitiba, porque... Por exemplo, basta ter um fenômeno astronômico, um eclipse, um cometa, uma chuva de meteoros, qualquer coisa assim diferente no céu. Pronto, fica nublado, chove e eu perco a porcaria do evento. Mas isso aí é normal, essa maldição eu também tenho. Ou quando eu quero ir pra Serra do Mar. Cara, se tiver no meio de uma seca, né? Vamos dizer assim, tiver uma seca de 4 meses aqui em Curitiba, eu penso, vou pra serra. Pronto, final de semana vai chover. Meus amigos até brincavam comigo. Pô, caiu um temporal esse final de semana, por acaso você ia pra Serra do Mar? Você ia subir montanha? Porque era batata, era planejar de ir pra serra, chovia. Tô precisando te convidar pra vir passar um tempo aqui em Belo Horizonte, hein? Que aqui tá bravo, aqui não chove já tem um tempo bom. E pra finalizar aqui, Jackson, a minha última maldiçãozinha particular que eu tenho é coisa boba também, mas não deixa de ser real e eu tenho provas disso. Quando eu tô jogando Street Fighter online e eu tô enfrentando alguém e eu tô praticamente ganhando de perfect,
eu tenho um hábito não muito saudável de dar teabag no meu adversário. Sabe o que é teabag? Não. É quando você pega assim e fica pondo pra baixo rapidamente no controle e o boneco fica agachando. Ele fica agachando e levantando rapidinho. Isso aí é considerado uma falta de respeito absurda. Vou explicar por que chama teabag, saquinho de chá. Nos jogos Counter-Strike, antes, quando os caras matavam com headshot e tudo, o outro boneco ia lá e abaixava na cabeça do cara e eles ficavam abaixando e levantando como se o bonequinho estivesse lambendo o saco do outro, sacou? E ficou essa conotação de dentro de jogo, quando você faz esse movimento com o boneco, é xingamento. Pois bem, tô lá jogando, ganhando, quase perfeito, o cara nem encostou em mim e tal. Eu vou e faço isso pra deixar o cara com raiva, puto. Cara, é impressionante. É eu fazer isso, eu perco. Eu não consigo. E todo mundo, quando eu tô jogando, fala que é a maldição do teabag. Eu tô ganhando. Eu dou teabag a alguém, eu vou perder. Eu já perdi em campeonato porque eu dei teabag nos outros no final e dancei. Então são minhas pequenas maldições particulares. Você está ouvindo Acredite Se Quiser. Então foi isso. Hoje falamos um pouco sobre maldições e pactos. Se vocês conhecem alguma história interessante, alguma maldição, algum pacto que vale um episódio à parte, eu até acho que o do Robert Johnson valeria um episódio, mas quem quiser conhecer a história dele mais a fundo, dá um pulinho lá no Paranormal FM do senhor Fernando Ribas e do nosso amigo Léo, que eles fizeram um episódio sobre o Robert Johnson e o demônio da encruzilhada. Confiram lá que ficou muito legal. Quando vocês derem um pulinho na descrição do episódio para procurarem o link desse episódio do senhor Fernando Ribas, vocês vão ver também o link do nosso Apoia-se e o link do nosso Patreon. Entrem lá. Entrando no Apoia-se, vocês vão ter episódios inéditos exclusivos apoiadores. E quem quiser entrar pelo Patreon, tem uma vantagem. Além das que já tem com o Apoia-se, tem uma vantagem extra. Você pode escutar os episódios inéditos diretamente pelo Spotify. É só logar essa conta do Patreon no Spotify.
cara e ele tava com um câncer assim terminal e ele resolveu fazer um pacto para salvar a vida. Então ele invocou um demônio lá e falou para ele, ó, quero ter saúde e quando eu morrer de causas naturais, você pode me levar. O demônio topou e falou com ele, beleza, mas nós vamos ter uma cláusula extra. Você nunca pode falar de mim para ninguém. Se algum dia você falar desse nosso pacto para alguém, eu venho e vou buscar a alma de quem você mais ama. Beleza. Ele se curou milagrosamente do câncer, teve uma vida bacana, começou a ganhar muito dinheiro, conheceu uma mulher maravilhosa, se casou com ela, teve 2 filhos e um belo dia, no exame de rotina, ela descobre que ela tá com câncer terminal. Ele naquele desespero e tentando coisa e dinheiro não resolve, nada resolve, ele lembra da situação dele, o que resolveu. Então ele resolve se abrir com a mulher dele para falar para ela desse pacto, para ela tentar invocar esse demônio e conseguir a mesma coisa que ele. Mas aí quando ele se revela para a esposa dele começa a rir e olha no olho dele e fala, eu te avisei para você nunca falar de mim para ninguém.